Olá, eu sou a professora Eliane Vieira, seja muito bem-vindo ao Português em Foco. Este é o curso de redação para concursos e hoje nós vamos falar propriamente do texto dissertativo, essa modalidade textual bastante cobrada em concurso público. Vale lembrar, pessoal, que ao lado da descrição e também da narração, a dissertação, ela completa a tríade da modalidade textual. O que isso quer dizer? Que, em geral, você, para escrever um texto, está encaixado, está inserido em uma dessas três modalidades textuais. Esse modelo de texto, texto dissertativo, ele é muito cobrado nas provas de concurso e também nas provas de vestibular. Por que isso? Porque a banca acredita que esta seja uma forma de avaliação comparativa justa entre os candidatos. Você imagine só se o modelo de texto fosse, por exemplo, um poema. Então você precisa, num vestibular ou em uma prova de concurso público, elaborar um poema. Você deve estar se perguntando, poxa, como avaliar de forma justa todas as possibilidades estruturais e expressivas permitidas em um texto poético? Você sabe que muitas vezes o poeta ele se vale da licença poética para compor o seu texto. Então isso daí é uma modalidade expressiva, é um recurso expressivo que ele usa. Então observe que a forma avaliativa seria bastante complicada. Como é que eu vou fazer para avaliar vários poemas de muitos candidatos e fazer com que isso seja uma avaliação justa para todos? Mas você deve também estar se perguntando: que, professora, que a banca ela espera do candidato ou do texto dissertativo nas provas de concurso público? Isso é muito importante, é uma pergunta muito importante. Eu te digo o seguinte, que a banca ela vai esperar de você que você tenha um certo conhecimento de mundo. É aquilo que a gente fala, você precisa saber um pouquinho de política, você precisa saber um pouquinho daquilo que está acontecendo no país em que você vive e também no mundo de uma forma geral. Além disso, você precisa ter a criatividade, você precisa colocar criatividade em seu texto. Só isso? Não. Você também precisa ter a habilidade de organizar as ideias. Observe o seguinte, que não adianta você ter um conhecimento de mundo, não adianta você ter criatividade, você ser a pessoa mais criativa do mundo, mas você não consegue escrever as suas ideias no papel, você não consegue organizar essas ideias. Então, a organização das ideias é algo fundamental no texto dissertativo. Algo também importante de falar é sobre o uso da norma culta. Então você precisa saber usar a norma culta da língua. O que é a norma culta da língua? É você saber fazer a correta concordância entre verbo e sujeito, é você empregar corretamente uma preposição quando o verbo assim a exigir, é você saber colocar um acento indicador de crase. Então, isto aqui é fundamental. Usar a norma culta da língua é fundamental para compor, para fazer, escrever um texto dissertativo bastante competitivo. É claro que eu separei aqui pelo menos 4 habilidades, 4 elementos que você vai precisar ter para escrever um texto dissertativo bastante competitivo. Aí você deve estar se perguntando, poxa, professor, eu não tenho nada disso, ou então eu só tenho um ou dois elementos, eu preciso dos outros. Essa é a função do curso, esse é o objetivo do curso de redação para concursos do Português em Foco. Por quê? Eu vou mostrar para você passo a passo como melhorar o seu texto e assim você obter maiores resultados em provas de concurso público. Só que, em primeiro lugar, você precisa relembrar o que é o texto dissertativo. Existem 2 modelos de texto dissertativo. Você já deve ter estudado